Então, acho que só antes de estar iniciando, né, quero dar minhas boas-vindas, né, a todos, né, agradecer a você, né, pela sua disponibilidade, enfim, falar um pouquinho para a gente. E também, assim, só gostaria de lembrar, né, os participantes do Calma que as comemorações do Agosto Dourado estão chegando, né? Então, nossa primeira semana de agosto, né, Semana Mundial de Aleitamento Materno, já está hoje já está bem próximo. Então, assim, só gostaria de pedir, né, a colaboração, né, a contribuição, né, de cada um dos participantes, que ao desenvolverem, né, elaborarem as suas atividades, né, nas respectivas instituições, que compartilhem conosco no e-mail do Calma, né, para que a gente também possa apoiar na divulgação aqui, enquanto Secretaria de Saúde, né, para as nossas unidades, para os outros serviços, como forma até mesmo de levar adiante, né, a importância dessa informação, né, que é o aleitamento materno, e também o quanto isso é desenvolvido, né, de forma bastante cuidadosa, né, em cada local de trabalho. Então, assim, conto com a colaboração de todos. Então, mais uma vez, Vanessa, seja muito bem-vinda. Vanessa Arenales, né? Acho que eu falei certo, Vanessa? Uhum. Psicóloga, veio conversar um pouquinho com a gente, né, nesse período da tarde. Vou passar a palavra para a Vanessa, para ela fazer a sua apresentação, né, descrever um pouquinho de quem ela é, a profissional, o que desenvolve, né? Estou vendo aqui que a Vanessa também é mãe, e vai falar um pouquinho para a gente. Ok, eu que agradeço o convite, né? Preparei aqui com muito carinho esse material que vou falar um pouquinho para vocês hoje. Eu, então, sou psicóloga, né? Eu tenho atuação, hoje trabalho na clínica, né? Já atuei em outros ambientes, em outros entornos, mas hoje estou atuando na clínica, já há 8 anos exclusivamente na clínica. Eu tenho uma atuação já há em torno de 15 anos com gestantes, puérperas, desde a época da minha formação, né? É algo que eu venho já focando, né? Então, atuo com muito na área da parentalidade, faço acompanhamento de casais, sempre buscando olhar para essa questão da maternidade, né? E da parentalidade. E lógico que o aleitamento está incluído aí nesse processo, né? Sou apoiadora do aleitamento, né? Então, essas questões acabam permeando também o meu trabalho. Sou mãe do Murilo, do Matheus e do Miguel, né? Acho que falar disso fica importante no sentido de que inevitavelmente, né, como eu vou falar um pouquinho aqui para vocês hoje, a maternidade faz transformações na nossa vida, né? Então, sem dúvidas, hoje, até por ter passado por 3 experiências bastante diferentes no aleitamento deles, penso que a minha escuta hoje, né, também é outra do que era 15 anos atrás, quando eu não tinha filho. Eu acho que a Vanessa caiu. Ela que travou, Mário? A conexão dela caiu.
Ela tá tentando entrar novamente, tá, Mário? Ok. Agora voltou, Vanessa. Só não tô te ouvindo. Aí voltou. Me desculpem. Não sei o que aconteceu por aqui. Bom, então, voltando, né? Não tem como a gente falar. Estão me escutando, tá ok agora? Sim, está ok. Sim? Não tem como a gente pensar no aleitamento materno, né, exclusivamente ali, quando a gente fala das questões emocionais, sem pensar em tudo o que está acontecendo na vida emocional da mulher, né, que se torna mãe. Você pode compartilhar para mim, por favor, Mário? Pode passar. Eu fiz um panorama desde ali, né, falando do tempo do nascimento até quando a gente vai falar do desmame, e vou entrelaçando, então, o que vai acontecendo pelo aspecto emocional, né, na mulher durante todo esse período, costurando isso com a questão do aleitamento, e vou citar alguns exemplos clínicos. Se a linguagem ficar muito psicologês, vocês me avisam, né? Se ficar alguma dúvida, estou à disposição para ir esclarecendo, ok? A norte é a primeira que acaba aqui. Pode passar, Mari, por favor. Bom, então, pode passar mais um. Quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, né? Desde a gestação, né, a vinda de um bebê nos coloca num total mundo do não saber, né? Então, lá no comecinho, nós temos a angústia de não saber se essa gestação vai à frente, depois a angústia de não saber se é menino ou menina, e com quem vai se parecer, e conforme a gestação vai caminhando, né, a ultrassom ali da translucência, depois morfológica, e acompanhando o peso desse bebê, depois a gente faz a opção ali pelo tipo de parto, e a verdade é que a gente não tem controle nenhum sobre o que está acontecendo, né? Por mais programações e idealizações que a gente tenha, não há controle nenhum desde o momento da concepção aí do bebê na vida da mulher, né? Ao longo da gestação, então, ela vai idealizando um bebê, né? A gente vai criando um bebê imaginário, e quando esse bebê nasce, é necessário que ela se depare com esse bebê real, que na maioria das vezes não tem muito a ver com o bebê imaginário, né? Então ela vai fazer o luto desse bebê imaginário para poder adotar, né, filiar esse bebê real que chega. Tá? A gente tem um mito de que isso seria ali instintual, né? Então, quando você receber o seu bebê, vai ser a maior relação de amor, vai ser amor à primeira vista, e na verdade isso não está dado, né? É uma relação que passa a ser estabelecida desde o início, uma relação com alguém que é desconhecido, né? E a mulher vai construir essa relação com o seu bebezinho. Né? Não quer dizer que ela vai amá-lo desde ali a primeira vista. Isso não se dá para todas as mulheres. Tá?
A relação do bebezinho, quando ele nasce, ela é uma relação emocional simbiótica, né? É colada a relação da mãe com o seu bebê. E é necessário que seja assim, né? A subjetividade do bebê, ela é muito precária, né? E ela vai sendo constituída a partir da subjetividade da mãe. Então, é necessário que, num primeiro tempo, essa mãe esteja ali completamente disponível para receber o bebê, né? E que estabeleça com esse bebê essa relação colada, para que aos poucos o bebê vá podendo constituir a sua subjetividade. Nesse primeiro tempo, né, então a gente fala aí de um puerpério imediato. Tá? O que está colocado nesse momento? Né? Muitas alterações hormonais, entra em jogo muitos conteúdos inconscientes, né? E por serem inconscientes, a gente não imagina o que pode acontecer quando o bebê nasce, né? A gente supõe que vai ser assim ou assado, mas a verdade é que a gente pode se deparar com coisas ali que a gente não imaginava que iam surgir, tá? Os primeiros 30 dias após o nascimento do bebê, a mulher fica com o psiquismo ali completamente frágil, exposto, suscetível. Muitos conteúdos que antes estavam ali protegidinhos vêm à tona, né? Então é necessário um cuidado muito grande com o psiquismo da mulher nesse primeiro tempo. Tá? Em paralelo a isso, né, a maternidade exige da mulher que ela faça, no primeiro tempo, para poder estar ali colada com o seu bebezinho, um abandono aí das suas funções sociais. Né? Então, a função de esposa, a função de amiga, a função de profissional, né? Vários papéis aí que a mulher ocupava, ela vai se ver abandonando num primeiro tempo. Tá? É importante a gente localizar aqui que hoje, por exemplo, né, nos tempos de hoje, a gente vê muitos casos de mulheres que já fazem uma gestação ali mais tardia, tá? Pensando que então isso vai ser mais fácil porque a sua vida profissional vai estar mais estabelecida e que isso, na verdade, pode gerar uma grande angústia, porque quando ela faz o abandono dessa vida profissional que está estabilizada, ela se vê ali num vazio muito grande. Né? Esse abandono de papéis pode dar a sensação, no primeiro tempo, de que ela se abandonou e de que nunca mais vai poder resgatar os seus papéis que ela, né, os papéis que ela ocupava antes, né? Isso do melô que a gente diz da mãe aí, né? Vai passar, é algo que ela só vai perceber muito lá na frente, né? Principalmente para as mulheres primíparas, né? As que já passaram por uma experiência de maternidade entendem que isso é passageiro, mas aquelas que estão recebendo o seu primeiro bebezinho, muitas vezes podem se ver num entorno ali de muita angústia, entendendo que, né, o que foi que eu fiz da minha vida, isso não vai acabar nunca, né? Apesar do desejo pelo filho, entendem que uma coisa não tem a ver com a outra, né? Podem ter desejado esse bebê, podem ter planejado esse bebê, mas a verdade é que se ver imersa na maternidade pode trazer muita angústia no primeiro tempo. E é nesse contexto que a amamentação, né, precisa ser inserida, precisa ser estabelecida. Tá? Quando a gente fala, principalmente de uma mãe, né, que acabou de receber ali o seu primeiro bebê, a gente precisa entender que é uma mulher que não sabe o que fazer com esse bebê, ela não sabe amamentar, ainda que ela tenha feito, né, cursos daqui e de lá, ela nunca se viu nesse papel de amamentar um bebê, e um bebê que também está num processo de aprender a mamar, né? Ele tem um reflexo de sucção, mas o aprendizado da mamada é uma outra coisa, né? Então, tem muita construção que está acontecendo junto, né? Não está dado só porque um bebê nasceu e vai sair mamando, né? E aí que a gente precisa ser apoio, né? Porque tem muita angústia que está inserida nesse primeiro tempo, para a maioria das mulheres. Ainda que essa mulher já tenha tido um outro filho, também é preciso que a gente considere que para cada mulher, para cada filho que se nasce, é uma nova mãe que está ali, é um outro bebê e é uma outra mãe, é uma nova relação. Não é porque ela já teve um outro filho que simplesmente vai, né,
percorrer tudo tranquilamente dessa vez. Não é uma verdade também, né? É um outro momento de vida, é uma outra expectativa, é uma outra mulher que está ali fazendo uma outra relação com o seu filho, né? Cada filho tem a sua própria mãe. Pode passar para mim, por favor, Mário. Trouxe, então, alguns aspectos emocionais aí que vão impactar, né, nesse primeiro tempo. Pode passar para mim, por favor. Acho que são 4 itens. Primeiro, então, a relação da mulher com a sua mãe, né? Quando a gente fala disso, o que isso quer dizer? Quando a gente recebe um bebê, é atualizado em nós a nossa maternidade, atualiza em nós o bebê que fomos, né? O nosso bebezinho traz de novo o bebê que fomos e somos para esse bebê aquilo que ficou marcado em nós a partir da nossa mãe. Não sei se fica claro, né? As nossas marcas que recebemos lá no primeiro tempo é que entram em jogo quando a gente recebe um bebê. Então, dependendo de como foi a relação da mulher com a sua mãe, isso vai impactar em como ela vai conseguir maternar esse bebê ali num primeiro tempo, né? Pensando de que a gente ainda está caminhando ali, né, num vazio, onde ela vai aprender a se relacionar com esse filho, né? Ela não sabe ainda como ela é sendo mãe, tá? Então, essas marcas aparecem ali de uma maneira muito intensa, né? Como foi essa relação lá atrás? Como está sendo essa relação no momento, né? É muito comum que as mulheres armem uma expectativa no primeiro tempo, então, de que as suas mães vão cuidar delas, né? Que vão ficar ali com elas e ajudar nesses primeiros cuidados. E, ok, para algumas isso acontece, mas para outras isso não acontece, né? Nós temos muitas mulheres com mães com uma vida profissional ainda muito ativa, que não conseguem e não querem também abandonar a sua vida, né, e as suas construções para poder ocupar esse lugar agora de cuidado da filha que acabou de ter um bebê, né? Isso pode impactar, né, na relação dela com a sua mãe, nas expectativas, dificultar, desculpe, a sua maternagem, né? Bom, como foi a relação com a própria amamentação? Essa mulher foi amamentada, não foi? Qual a história de aleitamento que tem ali na família dela, né? Quais são as marcas que ela tem nesse sentido, né? O que ela escutou falar sobre ser ou não ser amamentado, né? E o que ela recebeu ou não recebeu quando foi amamentada ou não pela sua mãe, tá? E a sua mãe pela sua avó, né? Um bebezinho que nasce, é muito importante que a gente tenha essa clareza de que ele desloca toda uma geração, né? Então a avó, que né, às vezes não existia ali, a mãe passa a ser a avó, né, está inaugurando essa função, o bebezinho entra como um filho de uma mãe que não existia, toda uma geração que é deslocada. Um bebê nunca é só um bebê, né? Ele é neto, ele é filho, ele é sobrinho, ele ocupa vários papéis ali logo de cara, tá? Pode passar para mim, Mário, mais um item. Como é a relação da mulher com o seu próprio corpo, né? Desde a gestação, o corpo da mulher fica um pouco público, né? A gente tem isso socialmente, né? De uma barriga que começa a aparecer e todo mundo acha que pode vir, então, e colocar a mão ali e ver se está mexendo, né? E já chega para cumprimentar essa mulher e já vem pegando na barriga dela. E para algumas mulheres isso fica ok, mas para outras mulheres isso não fica ok, né? É do corpo dela que se trata, para além do bebezinho, né? E quando o bebê nasce, é a mesma questão que se coloca quando a gente fala, né, da questão do aleitamento. Como é a relação dessa mulher com essa exposição dos seios, com alguém que vem e pega no seu corpo para auxiliar, né, ela a amamentar ali num primeiro momento? Isso não é ok para todas as mulheres, né? E a gente, quando vai fazer esse apoio, a gente precisa entender que não é um seio que está ali. Essa mulher, ela é uma história,
ela é marcas, e a gente não sabe o que a gente vai encontrar, né? A gente não sabe do que se trata quando a gente encontra uma mulher. Aqui eu queria colocar para vocês, assim, né? Tem uma fala muito, muito bacana do Winnicott. Não sei se vocês conhecem, um pediatra, psicanalista, né? Bastante famoso, acredito que a maioria já tenha escutado falar. Ele diz assim, né? Que quando a gente encontra uma mulher com o seu bebezinho, a gente precisa, primeiro, enquanto profissional, observar. E a gente só intervém se algo tiver a ser intervido. Porque ela está nesse momento de tanta fragilidade e a gente, enquanto profissional, né, fica suposto um saber tão absoluto que qualquer coisa que a gente diga pode ser muito arriscado. Se a coisa está caminhando bem, a gente observa, né? Uma intervenção ali pode causar danos, né? No sentido de que a gente pode intervir numa relação que é da mulher com o seu filho. Né? Esse cuidado de que não é da gente que se trata, não é dos nossos conselhos, né? Os nossos conselhos são baseados na nossa história, e aquela ali é a história da mulher, com o seu bebê, com as suas marcas, né? Não tem a ver com a gente. Então, é bem cuidadoso, né? É preciso que a gente tenha bastante cuidado quando a gente fala dos aspectos emocionais aí, nesse tipo de intervenção, né? Logo num primeiro tempo, onde tudo está se estabelecendo. Tá? Queria colocar alguns exemplos para vocês aqui de situações que eu já me deparei, então, no consultório, né, assim, por exemplo, isso que a gente fala da relação da mulher e da expectativa que ela tem, né, com a sua mãe. Então, certa vez eu fui chamada por uma mulher que tinha acabado de receber o seu bebezinho ali, de chegar em casa, 2, 3 dias de nascido, né, o leite tinha acabado de descer, e ela me busca, né? Nesse primeiro tempo eu gosto muito de fazer atendimento domiciliar, né? Para poder entender a cena completa ali do que está acontecendo. E quando eu cheguei, estava ela, a mãe andando de lá para cá, né? A mãe dela, e o marido parecendo uma barata tonta, né? Pelo apartamento, sem saber nem por onde começar. E ela estava ali amamentando. E quando eu cheguei, assim, não tinha o que ser intervido. Né? Tava tudo ok. Entendi logo de cara que ela estava extremamente angustiada, porque sim, estava num vazio, porque não sabia do que se tratava, porque era a sua primeira experiência, né? Uma mulher já de 42 anos, numa primeira gestação, né? E a mãe dela para lá e para cá, e dizia assim, eu não sei como ajudá-la, eu não me lembro mais como era, eu não sei o que fazer para ajudar. Então, veja, num completo não saber, e aí quem ela tinha como referência, dizendo o tempo todo para ela que não sabia o que fazer para ajudar. Né? Na verdade, o bebezinho estava ótimo, estava mamando, estava ok, pega correto, não tinha nada, né? Não tinha problema. Né? Um bebê tranquilo, não tinha. Ela estava angustiada, era da angústia que se tratava. Né? Porque a marca dela, né, tinha ali se colocado num vazio. Numa outra situação, uma mulher que me procura, essa bem mais jovem, já o bebezinho em torno de uns 40 dias, quando ela me procura, tá? Ela tinha tido uma mastite, e aí ela me busca e essa bebezinha chorava dia e noite, dia e noite, dia e noite, e só se acalmava no peito dela. Essa mulher extremamente angustiada, e quando eu fui escutando a história dela, ela tinha marcas super precárias da própria mãe. A ponto de não ter relação com essa mãe. A relação era baseada em bloqueios e desbloqueios de WhatsApp. Ela não chamava a mãe nem de mãe, era chamada pelo nome. Então, veja, ela não tinha, né, essa mãe como um apoio nenhum, e os registros dela lá de trás também muito precários. Né? A bebê se acalmava só no peito. E ela angustiada porque não suportava mais amamentar.
né, essa bebezinha que não desgrudava, né, dela, segundo a fala dela. E aí, conforme eu fui atendendo e fui escutando essa angústia, né, a gente foi dando vazão ao que estava acontecendo ali. Essa bebê também foi podendo se acalmar, dormir um pouquinho, poder ficar do lado ali, se acalmando pelo som da voz dela, né? Com o passar do tempo, a angústia foi cedendo, né? E se a angústia da mulher cede, a gente está falando de uma relação simbiótica, a bebezinha também foi deixando de se angustiar, né? Lógico que a gente vai fazendo esse atendimento junto com o bebê, né? Para que a bebezinha pudesse escutar tudo que estava sendo dito ali, da história daquela mulher, que não tinha a ver com ela, tinha a ver com a própria história da mãe, né? Para que a mulher pudesse se esvaziar das suas, né, dessas marcas tão difíceis e poder maternar essa bebê, né? E aí a gente foi conseguindo seguir, né? Na relação, né, fazendo a filiação desse bebê e seguindo, inclusive, no aleitamento, que num primeiro tempo ela chega já querendo desmamar, né? E a gente conseguiu, com o passar do tempo, fazer com que essa amamentação também pudesse seguir. Veja, duas mulheres que queriam muito amamentar, tá? Num outro caso, eu recebo uma paciente com um bebezinho de 2 para 3 meses, e ela chega dizendo, né, que está extremamente angustiada, que cada vez que amamenta essa bebê, aquilo traz uma angústia enorme, que ela não sabe o que acontece, e é um embrulho no estômago e um aperto no peito. E aí ela chega logo de cara e já pega essa bebezinha de ali quase 3 meses, nem isso, e coloca, né, eu tinha na época um sofá no consultório, e ela senta de um lado, um sofá de 2 lugares, e coloca a bebezinha sentada, né, do outro lado. Veja, né? Já criando um distanciamento dessa bebê, né? Já colocando uma bebê ali a seguir, né? Como se tivesse que ocupar um lugar de uma bebê mais velha. E ela vai trazendo, assim, que estava muito incomodada, porque a vida dela estava parada, né? Uma educadora física, super preocupada com o seu corpo, e ela já tinha voltado a trabalhar, e ela queria voltar a trabalhar mais intensamente, queria treinar, e queria fazer as suas dietas, e o aleitamento a impedia disso. Veja, ela não tinha sido amamentada. E para ela também não tinha grande valia o aleitamento. Em poucas sessões, ela já chega dizendo que desmamou a bebê. Ela não queria amamentar. Por mais que eu, né, tenha todo um olhar para o aleitamento e para a importância disso, e faça um apoio, auxilie, eu não posso colocar o meu desejo à frente do desejo dela. Ela não queria, né? O que a gente faz nesse caso? A gente trabalha a vinculação, né? Ao passar do tempo, essa bebezinha foi podendo ser maternada, ser vinculada. Ela conseguiu dar uma mamadeira bem dada para essa bebê, que precisava ainda de uma relação simbiótica. Mas o peito para ela já não era mais uma opção. E no momento que isso vira pura angústia, quem é que se beneficia disso? Ok, pode passar para mim, Mário, por favor. Uma outra questão que pode entrar em jogo quando a gente fala ali desses primeiros tempos, né, de estabelecer o aleitamento, são situações traumáticas que podem ter acontecido ali, né, logo de cara. Então, bom, uma prematuridade, uma infecção, né, um retorno desse bebê para uma internação, uma gestação gemelar, onde de repente um dos bebezinhos não sobrevive, né, uma prematuridade que obrigue esse bebezinho a ficar internado, né? Tudo isso pode afetar, né, em como é que essa mulher vai se vincular ao seu filho, né? Uma perda, né? Agora na pandemia tivemos inúmeros casos de perdas, né? Ainda durante a gestação, mulheres enlutadas tendo que, né, dar conta de uma dor enquanto recebiam seus filhos. Então tudo isso pode sim afetar, né? O aleitamento, a vinculação, a produção de leite, né? Não dá para a gente desconsiderar esse entorno todo, né, da mulher quando a gente fala do aleitamento. Pode passar, Mari.
Bom, pode passar. A amamentação, então, né, precisa ser vista como uma linguagem de afeto. Pode passar. O leite materno é muito mais do que um alimento, né? Quando o bebê busca o seio materno, busca e encontra, né? Ele encontra amor, comunicação, apoio, presença, abrigo, calor, analgesia, aconchego, né? Um monte de coisas para além do puro alimento, né? E esse encontro, né? Ele proporciona a conexão, a entrega, né? Mas para que isso seja garantido, é importante que essa mãe esteja disponível, né? Se essa mulher não tiver condições de estar disponível nessa relação, ela não consegue se entregar, né? Amamentar é um conhecimento mútuo, né? É uma entrega que vai para muito além do leite, né? O bebê ele vai se alimentar do contato íntimo dessa mãe, né? É uma entrega que vai para muito além do leite, né? É uma entrega que diz do corpo exposto, de noites em claro, né? De algumas mães que têm que fazer restrição aí na sua alimentação por conta de alguma intolerância do seu bebê, de estar disponível, né? De uma disponibilidade interna muito grande, tá? Os bebês, eles não crescem só devido à quantidade de leite que eles ingerem, né? Mas também em consequência desse contato emocional que é proporcionado, tá? E por isso, precisa de uma rede, né? Um apoio, uma família que dê conta de proporcionar isso a essa mulher, né? Sozinha, ela não dá conta de um bebê, né? A gente já sabe disso. Pode passar, Mari. Então, né, a amamentação é um ato de amor, de entrega e de conexão. Pode passar. É preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Pode passar. Para que uma mãe possa cuidar, ela precisa ser cuidada. Passa mais um para mim, por favor. São muitas mãos que se apoiam, né, para que a gente possa criar uma criança. Nesse momento, a gente precisa pensar que as marcas, né, que são passadas, transgeracionais, que antes nos eram garantidas, né, pelo convívio, se a gente for olhar lá, né, para 50 anos atrás, mais ou menos, quando um bebê nascia, havia toda uma mobilização, né, das mulheres ao redor, né? Fossem vizinhas, fossem parentes, elas se mobilizavam aí para ajudar essa mulher, para cuidar dos outros filhos, né? Elas cuidavam ali desse bebezinho, era algo natural que ia acontecendo, né? Uma apoiava a outra. E quando a mulher recebia o seu filho, então, ela já tinha marcas, né, de como era cuidar de um bebê, né? Porque ela via, porque os irmãos iam nascendo, porque os priminhos iam nascendo, e ela ia acompanhando isso. A gente vive num contexto hoje onde essas marcas estão extremamente precárias, tá? Hoje a gente vive um tempo onde as mulheres estão buscando a informação nos conteúdos, né? Seja na internet, seja em cursos, seja nos profissionais de saúde, né? E por isso é tão importante que a gente tenha conhecimento aí de fato do que a gente está fazendo. É muito comum hoje a gente escutar relatos de mulheres que recebem os seus bebês e que aquele é o primeiro bebê, por exemplo, que ela está segurando, que ela nunca segurou um bebê antes na vida, né? E nós, profissionais de saúde, nós fazemos parte dessa aldeia, né? Principalmente os profissionais que estão ali em contato direto com essa mulher, né? Que vão fazer visita na casa, que recebem essa mulher ali logo no hospital, após o nascimento, né? Que fazem esse primeiro contato mais próximo com a mulher. A gente precisa saber que nós somos apoio, que nós somos também rede de apoio, né? E que a nossa função é, de fato, escutar essa mulher, né? Entender do que se trata, tudo que está acontecendo ali.
né? É preciso ter uma noção, né, geral. Acho que isso que eu vou colocando para vocês é algo muito importante, né? Por quê? Porque muitas vezes, quando o psicólogo é acionado para um cuidado com a mulher, as coisas já caminharam, né, por caminhos que não precisavam ter ido, né? Às vezes a mulher já está emocionalmente bastante debilitada, né, fragilizada ao extremo, sendo que se ela tivesse sido acolhida antes, escutada antes, a gente, né, poderia já ter começado um trabalho. Então, é preciso que a gente esteja atento. Já desde a gestação, algumas coisas começam a aparecer, né? E tendo conhecimento e uma escuta atenta, a gente pode fazer um encaminhamento já bem precoce, para que essa mulher possa ir dando lugar para essa maternidade e para esse bebê que ela recebe na vida dela, né? E elaborando as questões que estão pendentes aí, para poder se vincular saudavelmente com o seu filho. Então, quem é rede de apoio, né? Rede de apoio é quem vai cuidar dessa mulher. Cuidar da mulher e do entorno dela, para que ela possa cuidar do seu filho, né? Rede de apoio não é quem vai na casa da mulher tomar um cafezinho, né? Chega lá de visita com um monte de gente e fica lá 3, 4 horas de visita. Não. Rede de apoio é quem vai lavar louça, quem vai limpar o chão, quem vai lavar roupa, quem vai ficar com esse bebezinho um pouquinho para essa mulher tomar um banho, né? Que vai se preocupar se essa mulher se alimentou, não se alimentou e proporcionar um alimento para ela, né? E a gente sabe que isso também, né, na nossa atualidade, está cada vez mais precário, né? Exatamente porque, né, a gente vive cada vez mais vidas mais individualizadas, né? A gente não sabe nem quem é o nosso vizinho. Esse tipo de circulação e de apoio está precário, tá? E hoje a gente entende que, emocionalmente falando, uma mulher pouco apoiada fica mais fragilizada no puerpério, né? A rede de apoio, uma boa rede de apoio faz toda a diferença no aspecto emocional de uma mulher no puerpério, tá? Gente, eu confesso que depois do Covid eu fiquei bem desmemoriada. Então eu fiz muitas anotações aqui para não me perder no que eu gostaria de trazer aqui hoje para vocês, tá? Por isso que eu estou aqui me fixando nas minhas escritas. Peço desculpas. É importante que, né, mais uma vez, a gente tenha em mente que a amamentação, quando a gente vai fazer esse apoio, a gente precisa escutar, né, o desejo dessa mulher. Para muito além do nosso desejo, é preciso que essa mulher deseje amamentar, tá? Quando a gente coloca isso como uma linha ali fixa e radical, para uma mulher que está angustiada ou muito angustiada com a amamentação por conta da sua história, isso pode angustiá-la mais ainda, por entender que ela precisa atender ao nosso pedido, né? Então, veja, é preciso escutar. Se a gente percebe que ali, na vinculação desse bebê, né, na entrega dessa mulher, tem algo que não está se estabelecendo, né, essa mulher precisa de uma escuta, né? Nesse primeiro tempo, o que nos faz pensar ali sobre um aspecto preocupante, tá? Nós temos aí o baby blues, que é uma alteração emocional que acomete mais de 80% das mulheres, que é algo natural, que está ligado a questões fisiológicas, hormonais, que vai causar ali um entristecimento, mas que normalmente acontece mais para o final do dia, em torno de mais ou menos os 30 primeiros dias, e que tende a ir cessando. Tá? Mas que não impede a mulher dos cuidados básicos com o bebê e nem dos seus próprios cuidados. Tá? Quando a gente percebe que tem uma mulher que não está dando conta de se alimentar, mas porque não quer se alimentar,
não quer tomar banho, não quer sair do quarto, pega o seu bebê, né, até amamenta, porque veja, né, assim, quando a gente fala, por exemplo, eu disse que quero entrar aqui um pouquinho, que é já de uma depressão pós-parto, né, a gente supõe que a mulher não vai amamentar, não é verdade, ela pode estar amamentando, mas pode estar deprimida, né, e aí ela amamenta, mas não consegue muito ficar com esse bebê, né? É algo que não cessa, então não é um choro só ali no final do dia, ela chora, 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 chora. Um bebê que chora, 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 né? Bebê chora, sim. Chora o tempo todo. Precisamos estar alertas, né? Como o caso daquela situação que comentei com vocês, né? Um bebê que só chora precisa ser escutado, né? Que choro é esse aí que ele tá chorando? E aí, quando a gente faz, então, né, esses profissionais que têm esse primeiro acesso ao bebê, né, a essa mulher, precisam estar alertas a isso. Porque se é o caso de uma depressão, é importante ser intervido, tá? Se a gente pensa que, como eu coloquei, né, é uma relação simbiótica que acontece ali nesse primeiro tempo, e que o bebê está completamente dependente, né, com a sua o seu psiquismo, né, muito fragilizado e precoce, ali, né, primário, se essa mãe não está bem, isso vai interferir, né, no desenvolvimento emocional e psíquico do bebê, tá? Então, ele precisa ficar garantido disso, tá? Se a mãe não está dando conta de fazer a função materna, alguém tem que fazer, tá? A gente fala de função materna, alguém tem que fazer. Que seja o pai, que seja a avó, que seja um cuidador, alguém vai ter que fazer. Porque senão a gente tem uma dupla que fica prejudicada, né? Daí não só a mãe. O bebê já fica, né? Mas se a gente consegue uma outra pessoa que esteja saudável para fazer a função materna, a gente garante que esse bebê pelo menos fique, né, um pouco melhor ali, enquanto essa mãe se recupera. Tá? Quando eu digo para vocês disso, né, da gente poder escutar essa mãe, se ela quer ou não quer amamentar, né? Veja, parece, enfim, queria deixar claro aqui para vocês que eu defendo, né, com unhas e dentes o aleitamento e apoio, né, enfim, e ajudo as mulheres nesse sentido. Esse não é o ponto, né? Mas a gente precisa de um cuidado para entender que não é o nosso desejo que está em jogo, tá? Certa vez eu recebi uma mulher que me procura, ainda gestante, tá? E ela vem me procurar assim: oi, tudo bem? Eu vim te procurar porque eu fiquei sabendo que você ajuda as mulheres a amamentarem. E eu fiquei pensando, bom, né? Ela ainda está gestante ali de uns 7 para 8 meses, o que ela está querendo de ajuda, né? Ok, o que posso te ajudar? E aí ela vai me relatando que, inclusive, ela já faz terapia, né? Então, ok, o que posso te ajudar, né? E aí ela dizia assim, bom, na verdade eu vim aqui porque eu não quero amamentar. Eu tô extremamente angustiada de pensar que eu vou chegar no hospital e que esse bebê vai grudar no meu peito. Eu não posso imaginar na sensação de um bebê com a boca grudada no meu peito. E aí eu vou chegar no hospital e depois do parto e vai ter aquelas enfermeiras pegando no meu peito e ajudando esse bebê a mamar. O que eu vou fazer com isso? Percebam? A gente precisa entender que sim, né? Tem mulheres que não querem. Ela falava, na minha família, ninguém foi amamentado. Os bebês nascem e já pegam as suas mamadeiras. Sempre foi assim. Eu tenho nojo. Eu não quero amamentar. Quão importante é a gente escutar, né? Porque, veja, se uma mulher dessa é obrigada a amamentar, quem é que vai se beneficiar disso? Né? O bebê vai sentir a angústia dessa mãe. Então, o que a gente precisa ter em mente numa situação dessa, né? Que ainda bem não são tão comuns assim, né? Mas acontecem. Que a gente vai proporcionar ali o que acontece para muito além do alimento, que é o vínculo da mãe com o seu bebê. Né? Que ela possa armar uma cena, então, né? Que ela possa dar essa mamadeira para esse bebê,
olhando no olho desse bebê e conversando com esse bebê, né? E permitindo e armando um colo para esse bebê se sentir acolhido e recebido. Porque ela não quer dar o peito para esse bebê, né? Mas a gente garante que ele se beneficie, então, das outras questões que estão inseridas, né? Quando a gente fala de uma cena que precisa ser armada entre a mãe e um bebê, né? Desse vínculo que precisa ser estabelecido para que a vida emocional dele fique garantida. Pode passar, por favor. Mário, você passa para mim, por favor? Eu estou vendo aqui que o meu tempo está estourando já. Deixa eu pensar como é que eu vou... Fica tranquila, Vanessa, porque a gente teve um pouquinho de atraso também para iniciar, então pode tocar. Ah, então tá. Qualquer coisa você me avisa, Priscila, que eu corro ou corto algumas coisas aqui, tá? Pode deixar. E daí, bom, quando os bebês crescem, né? Conforme eles vão crescendo, do que eles demandam? Passa para mim, Mário, por favor. Pode passar, eu acho que são 3 itens que eu coloquei. Ai. Bom, eu vou dizer então de alguns aspectos ali. Eu tentei fazer recortes ali onde entendo que tem pontos mais importantes a serem trabalhados, tá? Para poder ficar mais didático aqui. Por volta do 6º mês, então, a gente vai falar, né, da entrada. Então, a amamentação já está estabelecida, né? Vamos pensar numa mãe que está amamentando exclusivamente ali o seu bebezinho e chega o 6º mês, né? O tempo, então, da introdução alimentar. Para algumas mães, esse momento é de extrema ambivalência, né? Ao mesmo tempo que ela se vê aliviada, porque não é mais só ela, né, que vai poder cuidar desse bebê e alimentar esse bebê, é de uma angústia muito grande pensar que agora não é mais só ela que cuida desse bebê, né? Que vão ter outras pessoas fazendo uma função que antes era só dela, né? Aquele momento que acontecia com muita frequência, de repente começa a ficar espaçado e outras pessoas começam a entrar em jogo, né? Nesse processo de alimentação. Para muitas mulheres, inclusive, esse tempo ele vai coincidir com o retorno ao trabalho, né? E que aqui é um tempo bem importante, porque se a gente não faz um apoio, né, a essa mulher que não sabe como vai fazer, vejam, é importante a gente ter em mente que o nosso inconsciente ele é atemporal. Tá? O tempo cronológico e o tempo emocional, eles não conversam necessariamente, né? Então, essa mulher que estava ali amamentando esse bebê, de repente, o bebê tem 6 meses, né? E agora entra a alimentação e ela tem que voltar ao trabalho, mas ela não consegue, muitas vezes, entender que agora esse bebê vai espaçar as mamadas, que agora tem, né, um outro alimento que entra em jogo para além do leite dela, né? Ela fica tão tomada por essa angústia dessa primeira separação que ela precisa fazer para voltar ao trabalho, né? Estou falando desses casos que a mulher retorna, que ela não consegue armar toda essa cronologia, né? Ela fica ali no imaginário. Então, a nossa função, para que a gente, inclusive, auxilie essa mulher a permanecer amamentando, é trazer dados de realidade, né? Quando a gente coloca claramente para ela ali, né, em termos de rotina, de como vai funcionar, então, bom, quantas horas você vai ficar fora, né, tal hora mamada, você vai tirar o leite, quanto tempo antes de voltar ao trabalho você começa a tirar seu leite, o que você faz com ele, quem vai cuidar desse bebê para você voltar a trabalhar, e a gente vai trazendo dados de realidade para essa mulher, a angústia dela vai cessando, né, ela vai entendendo que não necessariamente esse bebê vai precisar mamar ali o tempo todo, né? Que ele vai ter outras formas de se alimentar até que ela volte,
e que vai ficar tudo bem, né? Que ela não precisa desmamar esse bebê porque ela está voltando ao trabalho, tá? Aqui entra algo importante também, que pode trazer, né, uma ansiedade, uma angústia muito grande, que é isso da volta ou não volta ao trabalho, né? A gente vive um tempo onde, por aspectos econômicos, mas também por aspectos aí sociais, a mulher se vê obrigada a retornar ao trabalho. Tá? E o que a gente escuta muito é que, às vezes, quando chega esse tempo de voltar, a mulher não quer voltar, na verdade. Ela gostaria de poder ficar mais tempo com o seu filho, né? Então, ela se vê angustiada porque, ou muitas vezes ela não pode por questões financeiras, ela precisa contribuir em casa, e a gente sabe que isso, né, é uma realidade cada vez mais comum, ou porque, socialmente falando, todas as mulheres da família trabalham, e fica aí impossível, impensável, né, que ela não retorne. E acaba voltando, às vezes, né, brigando com o seu desejo. Vou colocando aí para vocês as angústias que se dão em cada tempo, porque sabendo disso, a gente pode escutar, apoiar, acolher, né? E quando a gente acolhe o que está acontecendo, a mulher consegue seguir. Depois, sim, né? A gente precisa ter em mente que essa mulher, então, ao longo dos 6 meses, ela estava ali colada com o seu bebê, né? Quando a gente fala dessa separação que ocorre, né? Quando ela volta ao trabalho, quando esse bebê vai, né, para a creche, enfim, para a escolinha, a gente está falando dessa separação física que agora fica, né, implicada, tá? E a mulher precisa suportar essa ausência para que o bebê também suporte ficar sem ela, né? É um momento de bastante dificuldade, né, de muita angústia mesmo, não consigo pensar em outro termo, para muitas mulheres, tá? Que ainda estão muito conectadas, né? E ainda bem, mas que vão precisar, né? No caso de uma mulher que não pode optar por ficar com o seu bebê, que precisa voltar ao trabalho, ela vai precisar dar conta aí, né? Dessa separação. E dando conta da separação, o bebê também dá conta de separar-se da sua mãe. Depois, em torno do primeiro ano, né, é muito comum que a gente escute ali mulheres já muito esgotadas, né, pela questão do aleitamento. Nessa fase, ainda tem bebês, né, que são amamentados, que estão fazendo muitos despertares noturnos, e um ano depois essas mulheres estão exaustas, né? Assim, é o que a gente mais escuta quando a gente, né, na escuta clínica aí de mulheres com bebês em torno de um ano. Quando eu coloco lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, é sempre em torno de, tá? Não necessariamente, não existe isso, né, de hoje fez 1 ano, no dia seguinte mudou a chavinha, tá? Um pouco antes, um pouco depois, para cada bebê isso acontece, né, de uma maneira diferente, mas em torno de. E aqui é muito importante que a gente vá trazendo à tona para essa mulher, né, que às vezes está ali ainda numa relação bastante colada, né? Vamos pensar numa mulher que não voltou ao trabalho, ou que volta ao trabalho e se vê culpada por isso, quando está com o bebê, fica ali, né, no peito, no peito, no peito, no peito. Do que o bebê demanda agora? Né? O bebê de 1 ano que está ali começando a andar, né? Ou está andando ou está começando a andar, que está brincando, que está cantarolando, que está conhecendo o mundo. O que essa mulher pode oferecer para esse bebê, então, para além do seio? Né? Se no primeiro tempo lá atrás era o seio, né, que trazia todas as coisas para esse bebê, né? É através do seio que ele se apoia. Agora, com 1 ano, do que é que esse bebê demanda? Tá? E aí, o exemplo de uma paciente com um bebê de 1 ano e pouquinho, que chega com essa fala extremamente esgotada, né? Assim, eu preciso desmamar o meu filho porque eu já não aguento mais. Quando eu tô com ele em casa, vejam, uma médica que passa horas muito prolongadas de trabalho longe do seu filho, que não tem todos os dias a mesma rotina, né? Porque cada dia é um dia na vida. E aí, quando ela tá com esse filho, né? Até por uma culpa das ausências que ela faz, fica ali no peito, peito, peito.
E aí ela relata assim, porque quando a gente está em casa ali junto, ele só quer ficar grudado, porque ele chega inclusive a me machucar de tanto que ele suga, tem horas que eu não aguento mais, eu preciso pedir pro pai levar ele, porque ele só quer mamar e tal. E aí, né, conforme a gente vai conversando sobre isso e vou questionando ela, então, bom, o que mais, né, dá para fazer aí? Do que o seu filho, o que seu filho está querendo, o que ele gosta, o que está acontecendo na vidinha dele nesse momento? Algumas semanas depois ela chega me relatando, então, que eles foram num domingo num parque, num domingo de manhã, e que, nossa, saíram, brincaram e correram, e enfim, tinha mil coisas para fazer e tal, e que foi super divertido. E daí eu falei, nossa, e quantas vezes ele te buscou para mamar, né, ao longo desse período aí, sei lá, umas 4, 5 horas que eles ficaram, não, umas 4 horas, né, assim, que eles ficaram ali. Ela falou, nossa, nenhuma. Né? Veja, tinha mamado a hora que acordou, tomou café da manhã, eles saíram, foram brincar, e ela se ofereceu de outras formas. Então, do que ele demandava? Né? Como é que ela pode se oferecer de outras formas para além do peito aí, conforme esse bebê vai crescendo? Né? E aí, quando ela consegue olhar para isso, né, consegue se reorganizar na relação, né, para que o bebê também possa, né, enfim, ela se oferecendo de outras formas, o bebê também consegue, né, recuar na sua angústia de ter que ficar grudado o tempo inteiro nessa mãe, né? Porque se ela não consegue se oferecer de outra forma, ele só encontra ela no peito. Percebem isso? Né? Se ela só se oferece peito, ele busca peito o tempo todo. Se ela se oferece de outras formas, ele busca ela de outras formas. Né? O bebê de 1 ano, que já come super bem, né? Então, enfim, já não é mais do alimento, né? Lógico que a gente está falando de alimento, mas de quanto, em termos de alimento, que o bebê precisa ali após o 1º ano, tá? Uma outra questão aqui que é bem importante a gente entender que acontece em torno do 1º ano de vida do bebê é que, por volta deste tempo, os hormônios da mulher já estão, né, praticamente ali regulados, há uma queda na prolactina, ela voltou a menstruar e ela tem um aumento da libido, né? Normalmente, e sim, tem mulheres que levam em torno de 1 ano para voltar a ter libido, em torno de 1 ano para que a vida sexual volte a acontecer, né, a fluir ali na sua relação. Antes ela estava muito tomada por esse bebê e agora, né, as relações ali começam a ficar mais frequentes. E é muito comum que nesse período ela encontre uma cobrança do marido, né, que esse corpo fica ali dividido, né? A gente sabe que a gente fica com metade do corpo, né? Enquanto está amamentando. É um peito que sai leite, né? Que não pode ali ser manipulado. E é muito comum que nesse tempo ela enfrente, né? Eu escuto isso com bastante frequência, uma cobrança do marido para que ela desmame, né? Porque é como se entrasse ali em jogo uma disputa, né? Desse corpo. E ela, às vezes, se vê pressionada por isso, né? Mas é importante entender que aí, né, entra todo esse apoio, que desmamar ou não é uma escolha da mulher, né? Infelizmente, o homem não entra, né, nessa relação aí, né? Não é uma escolha dele. Ela precisa estar pronta para escolher desmamar ou não esse bebê. Em torno do 2º ano, então, a gente vai falar do final do puerpério emocional. Sim, né? Quando a gente fala do aspecto emocional, hoje algumas teorias, né, e as que eu pactuo aí, trazem o puerpério como emocional até os 2 anos do bebê, tá? Mais ou menos 2 anos, tá? Isso para nós fica muito claro, né? Porque é nesse momento que o bebê, talvez vocês já tenham escutado falar aí, né? O bebê, ele muda de fase psíquica, né? Então ele entra naquela tão famosa, não gosto muito desse termo, mas adolescência do bebê, né? Por quê? Porque o bebê passa a se reconhecer como sujeito agora, né? É muito bonitinho de observar, próximo ali do 2º ano, eles começam a se chamar em primeira pessoa, né? Então, os bebês que, né, enfim, falando ali, então antes ele ia dizer, bom, dá uma água pro
né? Sei lá, vou usar o nome do meu filho ali. Dá uma água para o Miguel. E aí, de repente, se aproximando do primeiro ano, ele diz, dá uma água para mim. Agora existe um mim, existe um eu, né? Existe um sujeitinho ali. E lógico que tendo um sujeito, tem um sujeito que quer ou não quer, né? Por isso eles começam a fazer também os seus enfrentamentos, né? Nesse momento, grande parte, então, né, das crianças já estão inseridas no contexto social, né? Eles já vão para a escola ou para a creche, eles já passeiam sem os pais ali, às vezes na casa dos avós, né? A mãe consegue deixar um pouquinho ali e ela, na grande maioria das vezes, a mulher nesse momento já retomou grande parte das suas funções sociais, aquelas que ficaram abandonadas lá no primeiro tempo, né? E a gente entra aí num outro momento, né, da relação. O que seria ótimo, né? Porque agora o bebê finalmente vai, né? Eu brinco que encerra aquele tempo onde a gente faz comida com o bebê puxando ali a barra da saia, né? De repente a gente vê que ele foi brincar e a gente conseguiu fazer um almoço inteiro. Seria ótimo se a gente não tivesse, né, essa angústia tremenda de querer ter os nossos filhos ali, e agora que eles cresceram, né, e agora que cresceu, eu faço o quê? Então a gente entra de novo numa dualidade, né? Tão bom que não depende mais exclusivamente de mim, do meu colo, e o que eu faço agora, né? Entra, né, o tempo, por exemplo, do desfraude, da alimentação independente, né? É um outro tempo, né, do bebê. Essa dependência extrema, tão necessária lá no comecinho, ela vai se encerrando, né? O bebê vai tendo cada vez mais, bebê, né? A criança pequena, e vai tendo cada vez mais as suas autonomias. E que bom, né? É nesse momento aqui que é necessário, então, que essa relação tão simbiótica vá se dissolvendo, tá? Durante toda a primeira infância, a gente ainda tem uma relação simbiótica, tá? Com os filhos, enfim, né? As mulheres com os seus filhos. Mas isso vai diminuindo, né? Ano após ano, tempo após tempo. E por volta ali do segundo ano, quando finda ali o puerpério emocional, é necessário que vá havendo um distanciamento, né? Que vá havendo essa separação emocional, né? É aí que o pai, que antes fazia função materna, né? Porque o pai que ajuda, né? A mãe ali que troca a fralda, que dá o banho, que faz dormir. Esse pai, quando ele faz esses cuidados, ele está fazendo função materna, né? Ou pai, ou alguém que está cuidando ali. Agora, né, esse parceiro, esse homem vai fazer função paterna, que é dá licença, meu filho, a mãe é minha. E isso é necessário, tá? Para a constituição psíquica do bebê, é necessário que esse pai intervenha e faça essa separação emocional. Ele passa agora a fazer função paterna. Pode passar, por favor. Pode passar. Mais um. Não sei se eu tenho mais um aí. Isso. Pensando então, né, que pelo aspecto emocional, a gente está falando, quando a gente fala de amamentação, de uma relação, né? Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai fazendo uma mudança na relação de afeto, né? É necessário que essa mulher possa ir transformando, com o passar do tempo, a forma como ela se oferece, né? Desmame não é algo que a gente faz só do peito, né? A gente vai fazendo desmames ao longo da vida, tá? Quando eles né, são lá introduzidos no alimento, a gente faz um primeiro desmame. Depois, quando eles vão para a escola, a gente faz um outro desmame. E quando eles vão brincar na casa do amiguinho, ele é um outro desmame, né? E cada fase dos nossos filhos, a gente vai desmamando eles, tá? Porque a gente está dizendo aí de um desmame emocional. E aí, bom, quando é o tempo do desmame, né? O tempo do desmame é um tempo onde a mãe não deseja mais se entregar pelo seio, né? Quando essa entrega já
tomou um outro direcionamento. Quando ela se sente, às vezes, angustiada, esgotada, né, a ponto de não dar conta de seguir mais, ou porque ela já se entregou, né, de tantas outras maneiras ali, de acordo com o que seu filho demanda, entende? Ela foi fazendo essa mudança na relação de afeto, que o seu filho simplesmente pode desmamar, né? É uma relação. O desmame não se dá, né, só por uma via, ele se dá também por uma relação, mas que é a mulher, né, que faz essa escolha. É bem importante, então, né, mais uma vez, esse questionamento do que é que nossos filhos demandam em cada tempo. Né? É preciso que vá havendo essa transformação na relação de afeto. A verdade, então, né, é que a mulher ela vai passar ali de um lugar de necessidade absoluta, num primeiro tempo, com o seu bebê, né, quando ele nasce, extremamente necessária para a formação do psiquismo dele, né, uma relação de colagem. E aí ela vai passando do lugar de necessidade absoluta ao longo da vida desse filho até um ponto que ela fique desnecessária. Né? Ela sai da linha de frente e ela passa para a retaguarda, mas ela não é mais necessária. E isso não é tão simples. Né? Esses dias eu escutei de uma paciente assim, bom, eu ainda nem assimilei a maternidade e já vejo ela desse tamanho. Um misto de orgulho com algo assustador. Essa dualidade, né? Que bom que cresceu e o que eu faço agora, né? Se o meu filho se encanta pelo mundo, que lugar agora eu ocupo na vida dele? Mas, né, a verdade é que se a mãe consegue armar essa relação de afeto bem armada desde o começo, por isso é tão importante cuidar desse vínculo inicial. E ela consegue ir transformando, né, esse afeto para que ele vá sendo oferecido de diferentes maneiras, ela simplesmente vai mudar de lugar na vida do seu filho. Né? Ela sempre vai estar ali, né? Mas de um outro lugar. Porque não é saudável, né, que ela permaneça na linha de frente também para todo sempre, né? Para ninguém, nem para a mãe e nem para o seu filho, que precisa ir aos poucos e se apropriando da própria vida. Quero fechar aqui com vocês, né? Tudo isso que vou dizendo vem, né? Lógico, de formação, de leitura, de escuta clínica, de análise pessoal, né? Desses anos todos de trabalho. E queria deixar a sugestão de duas literaturas que eu gosto muito. Né? A primeira delas é essa, da Laura Gutman, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Né? Talvez vocês conheçam. É um livro belíssimo aí para quem quer entender um pouquinho mais dos aspectos emocionais, né, e de como isso se dá ao longo da maternidade. E o segundo, um livro delicinha de ler, do Winnicott, Os Bebês e Suas Mães. Né? Esse é um livro bem, bem bacana para quem trabalha na linha de frente, direto ali com as mães do primeiro tempo, né? nessa relação ali mãe-bebê. É um livro super didático e importantíssimo, né? Recomendo bastante a leitura dele. Ok, pode passar. Então, agradeço, né? Aí estão os meus 3 filhotes, que, além de toda a minha história de trabalho, também me fazem hoje ser quem eu sou. Vanessa, muito obrigada. Nossa, sua fala foi ótima, né? Assim, fantástico. Parabéns, né, por trazer um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho, né, da importância da psicologia nesse contexto da amamentação, né, que é um contexto muito, muito amplo, né? Realmente, né, quando a gente fala, né, nasceu um bebê, nasce uma mãe, nem sempre é assim, né? Isso muitas vezes vai levar um tempo, não é imediato, e a gente, até mesmo enquanto profissional, precisa saber respeitar, né, esses limites, né? E eu acho assim uma coisa que falou assim que é fundamental também, né, para
para quem vai trabalhar com aleitamento materno, independente se na atenção primária ou no serviço privado, né, ou em consultório, na consultoria, né, enfim, mas é levar em consideração a história dessa mãe, né. Às vezes a gente pergunta, mas o que tem a ver, né, a amamentação dela lá quando era bebê, a relação dela com a mãe, né, tem tudo a ver, né, porque vai desde as questões de vínculo, né, de como ela tinha uma referência de vínculo ali na sua formação, né, no seu crescimento, no seu desenvolvimento, e como isso vai ser replicado com esse bebezinho que está chegando, né? Mas também tem outras situações que às vezes são dolorosas e que podem interferir no processo de amamentar, como, por exemplo, uma mulher que às vezes a gente vai atender e foi vítima de violência, né? E que a manipulação dessa mama realmente pode trazer lembranças ruins para ela, né? E a gente, como que a gente vai chegar, às vezes, nesse conteúdo, né, no teor dessa informação? É criando o vínculo, né, dando espaço para escuta. Porque, às vezes, assim, uma das coisas que eu percebo, né, da gente enquanto profissional, que quando a gente chega para atender, às vezes a gente quer chegar abafando, né, e colocando o nosso conhecimento ali à prova de tudo, né, mostrar que eu sei, mostrar que eu tenho a teoria, né, querendo colocar em prática, né. Isso é bom até certo ponto, né, mas a gente também precisa entender as limitações dessa mãe, quais as dificuldades, porque uma coisa que você falou várias vezes na apresentação, não é o meu desejo que está em jogo, né, é o desejo dela, é a vontade dela, é a limitação dessa mãe. E se ela realmente não quiser amamentar, eu tenho que respeitar, eu tenho que entender o porquê e dar suporte para ela, também para ela não se culpabilizar, né? Porque uma coisa é fato, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Sim! Então, assim, várias. A gente, enquanto mãe, se culpabiliza o tempo todo, né? Perguntando, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que é esse o caminho? Aonde que eu estou errando, né? Eu tenho uma pequena de 4 anos e eu quase todo dia me pergunto, meu Deus, onde eu estou errando aqui, né? Porque às vezes é uma birra, é uma coisa que não sai do jeito que a gente quer, às vezes realmente aquela questão, né? A gente faz um bebê idealizado, né, no nosso imaginário, e quando esse bebê vem para o mundo, para o nosso colo, não é aquele bebê Johnson, né? Então, a gente tem as manhas, as noites sem dormir, então, assim, tudo isso interfere, né, nesse processo, né? Eu acho, assim, que é muito importante, né, a gente, enquanto profissional, também saber trabalhar as nossas frustrações, né, porque nem sempre as coisas vão caminhar como a gente quer, mas que, por outro lado, a gente também precisa ter um olhar diferenciado para cada uma dessas fases, né, que você colocou, né, desde ali do parto, puerpério, né, as diferentes fases ali do puerpério, desde o imediato até o puerpério tardio, a fase do desmame também, né, assim, que precisa ser trabalhada, né, porque às vezes esse desmame precisa acontecer, né, é porque essa mulher precisa voltar a trabalhar, ela vai ter apoio para fazer a ordenha, para deixar esse leite, não vai ter que entrar com complemento. Então, assim, de que forma eu vou apoiar essa mulher? E nem sempre o desmame é fácil, dos dois lados, né? Tanto para aquela mãe que ela quer tirar por uma necessidade, quanto para aquela mãe que quer continuar amamentando, mas o bebê não quer mais. Acho que a Vanessa caiu, né, Mário? Parece que sim. Mas, assim, acho que para quem está aqui com a gente, né, enfim, né, é uma situação assim que a gente também precisa abordar com a nossa usuária, né, independente de onde ela seja atendida, acho que a gente precisa ter esse olhar, ter esse cuidado, né, para manejar ali o aleitamento. E fundamental é treinar a nossa escuta, né, porque às vezes a gente pensa que sabe escutar, mas nem sempre da forma adequada, da forma correta. Amor, deixa eu ver aqui, mandar um recadinho para Vanessa, para ver se ela está conseguindo voltar. Eu queria fazer até uma pergunta para ela. Oi, caiu de novo, acho que foi a minha aqui, né? Oi, Vanessa. Ai, Agora, tá
caiu agora. É verdade. Mas a nossa aqui também na secretaria tava dando uns bailes. Mas, Vanessa, eu estava comentando aqui com o pessoal, né, que a gente precisa ter esse olhar diferenciado, né, para cada uma dessas fases, né, desde o puerpério, né, as diferentes fases do puerpério, mas também, assim, esse crescimento ali depois de um ano, segundo ano, na fase do desmame, né, porque nem sempre desmamar é fácil, né, às vezes não acontece da forma como a gente espera, né, porque tem mãe que precisa, às vezes, tirar o bebê, assim, entre aspas, à força por conta de questões de trabalho, né, mas tem aquela mãe que quer continuar amamentando e o bebê é que não quer, então, assim, é uma outra fase que a gente precisa eu falo assim, abordar, tipo, para aquela mãe que quer continuar amamentando, é como se fosse um luto, né? Eu falo, quando a minha pequena parou de mamar, foi por vontade dela, eu vivenciei um luto nessa fase, né? Porque eu queria muito continuar e ela não. Então, assim, até eu lembro que a Lilian Poli, assim, conversou bastante comigo, né? Porque é um momento, é aquele sentimento, como você falou, meu Deus, meu bebê não precisa mais de mim, né? Um sentimento, assim, parece que não tenho mais importância, não tenho mais necessidade. Quando, na verdade, a gente tem muitas outras formas, né, para se doar, né, para desenvolver com essa criança. Sim. Eu achei fantástica a sua fala. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade. Acho que a Vanessa tem Estou à bastante disposição. a contribuir aqui com a gente. Eu quero, Pri. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Oi, Vanessa, boa tarde. Boa Na hora que eu tarde. entrei, meu áudio não estava bom, né? Só estava chiado. Boa tarde, pessoal. Vanessa, primeiramente eu quero agradecer pela sua fala maravilhosa. E assim, eu queria saber, a gente sabe que o momento do desmame é muito difícil, né? Então, tipo, tem aquelas perdas de noite e diferente das outras perdas dos outros desmames que você relatou. Tipo, quando a criança vai para a escola, vai para dormir fora, né? Esses distanciamentos que já vai acontecendo na rotina. Sim. Quanto ao desmame, eu queria saber se tem alguma outra forma da gente trabalhar o emocional da mãe e do bebê, além do apoio, além de acolher as angústias, não ficar julgando, né, incentivando essa mãe. Se tem mais alguma outra forma para que não gere trauma nem para essa mãe, nem para esse bebê, como você relatou que pode acontecer, né? Então, assim, como na atenção primária, principalmente, a gente não tem, infelizmente, quantitativo de RH para estar trabalhando mais de perto com essa mãe. Então, tipo, no decorrer da gestação ou ali no puerpério, no acompanhamento, qual é a forma mais prática que a gente, como saúde, pode estar orientando o familiar? Ou até essa mãe mesmo, né? Tá. Deixa eu pensar em como daria para fazer isso, porque veja, Gisele, assim, né? Bem difícil, né? Bem... Eu brinco que assim, né? Da mesma forma que acontece com o desmame, vou fazer um paralelo aqui para ver se fica claro, tá? Não adianta a gente falar de parto com uma mulher que acabou de engravidar, porque a angústia dela não tá ali. Ela nem vai pensar nisso, né? Ela vai pensar que, tá aqui dentro, agora vai ter que sair. Depois lá de 25, 26 semanas é que ela começa a olhar para isso. Né? No primeiro tempo, a gente fala, mas aquilo não chega muito. Tá? Então, da mesma forma, né, fico aqui pensando na tua questão, porque se a gente vai falar de desmame com uma mulher onde o aleitamento acabou de ser inserido, aquilo não vai fazer eco para ela. Tá? O que a gente faz aí numa orientação, né, para um desmame mais gentil e mais acolhedor?
tá? Para os dois lados. É preciso que essa mulher, aos poucos, vá tendo em mente que o que esse bebê busca ali já não é mais o leite, o alimento. Tá? Que o alimento dele já está garantido por outra via. E se a gente está falando de outras coisas que esse bebê está buscando, como é que ela oferece essas outras coisas de outra maneira? Tá? Primeiro assim, né? Se há uma orientação que pode ser feita desde o início, e que parece bobo, porém é importantíssimo, é a rotina. Tá? Um bebê com uma rotina rígida após ali os 60 dias. Tá? Antes de 60 dias a gente não tem como pensar em rotina. Mas após os 60 dias, a gente começa, assim, não dá para pensar. A gente vai manter, por exemplo, o horário do banho do bebê, tá? O horário que a gente vai apagar as luzes da casa para ir dizendo para ele que é noite e que dali para frente, então, né, é o sono da noite. Ok? A partir dos 60 dias, a gente vai conseguindo colocar cada vez mais regras aí. Ele vai, talvez, regulando um pouco o horário das sonecas, né? E com o bebê com uma rotina bem estabelecida, o desmame também fica mais fácil. Tá? Porque a ausência de rotina, por si, causa angústia. Tá? A imprevisibilidade angustia. Então, se há alguma orientação que a gente pode já desde o começo ir deixando claro, é que a rotina seja rígida, né? Que as sonecas, a alimentação, o banho, tudo isso fique muito claro. Né? E lá na frente, essa mulher vai conversando mesmo com esse bebê. Né? Ainda que ela tenha que fazer isso ali, vamos pensar, não tem jeito, e ela vai precisar desmamar ali com 6 meses esse bebê. Ela vai contar para esse bebê o que está acontecendo. Tá? Posso parecer doida, mas não sou, juro. O bebê compreende tudo o que a mãe lhe diz. O bebê acolhe a demanda da sua mãe. Tá? Veja, vou até contar um exemplo aqui de uma paciente que eu lembrei agora. Ela fez o bebê tinha 13 dias, tá? E ela teve uma intercorrência na cesárea, precisou reinternar. E antibiótico, enfim. E esse bebê fica durante o tempo de internação dela, o bebê dorme. Acorda a cada 3 horas para mamar. Ela estava extremamente debilitada, com dor, não conseguindo acolher esse bebê. Então, um bebê que vinha, né, acordando ali para mamar com mais frequência, de repente, dorme. E começa a acordar a cada 3 horas durante o período de tempo de internação dela. Entende isso? O bebê entendeu o que estava acontecendo. Então, quando a gente fala aí, de repente, né, do processo de desmame, se trata também de supor naquela criança que ela sabe do que se trata. Então, a gente conversa com essa criança, a gente explica. Olha, bom, a mamãe agora vai voltar a trabalhar e a mamãe não vai conseguir mais estar disponível para poder te dar uma mamá. Agora, daqui para frente, você vai ficar com um tal vovó, ou você vai para a creche, e a tia tal vai cuidar de você, e você vai se alimentar de outra maneira. A gente conta para esse bebê o que está acontecendo. Fica claro isso? E conversando, então. Isso. Pode parecer doideira, mas não é. Os nossos bebês nos escutam e compreendem. Desde sempre. Obrigada. Imagina. Vanessa, tem alguns comentários bacanas ali no chat, né? A Lilian, né, parabenizando, né, a sua apresentação, dizendo que está com saudades. Eu também. A Geisa da Unimed, né, coloca que é muito importante tudo que você trouxe, né? E ela acredita que sim, né, que a amamentação vai muito além de um seio em um bebê, né? Que por trás daquela mama existe uma mulher, uma história. A Isabelle também coloca que o encontro foi muito bacana, né, e que a gente vivencia esses contextos de ambiguidade de sentimento na consultoria e aleitamento materno, né, e é legal ver com o olhar de uma outra profissional. Então, acredito que você trouxe muito a contribuir, né, faz a gente
ampliar os nossos olhares, né? E até quando a gente estava ali conversando nos bastidores, né, antes de começar a reunião, nós, enquanto atenção primária, né, temos a equipe multiprofissional, né, temos os profissionais do NASF, né, então, assim, tem psicologia, nutrição, farmacêutico, educador físico, né, então, assim, eu acho que também é um momento da gente compartilhar, às vezes, a necessidade desses atendimentos, né, porque quando a gente leva para matriciar junto com a equipe, a gente amplia olhares, né, sobre esse usuário, né, sobre essa usuária, sobre essa família, né, envolvendo ali, eu falei da equipe NASF, mas a gente tem o ACS, que é fundamental, né, no acompanhamento, né, dessas mulheres, dessas famílias, e que muitas vezes vão trazer coisas que a gente, enquanto profissional ali dentro da unidade, acaba não vendo, né, e que pode, de certa forma, impactar na nossa orientação, no nosso cuidado. Sim. Então, perdão. Então, acho que é a oportunidade, assim, realmente da gente potencializar, né, a importância de cada categoria profissional que compõe as nossas equipes de trabalho, né? Então, eu acho que fica... Oi, Li. Posso falar um pouquinho? Pode, claro. Não, mas pode terminar. Não, eu concluí. Então tá bom. Deixa eu até ligar minha câmera aqui. Não sei se... não estou conseguindo ligar, não. Bom, queria só parabenizar, Vanessa, pela brilhante exposição, né? Dizer que eu estou com saudades, eu né, também. das nossas conversas. Sim. Das nossas reuniões presenciais, logo, né, estaremos, né, com certeza. Mas eu só queria, quando você colocou, se referiu àquela paciente que você atendeu, em que ela veio, né, falando que ela não tinha nenhum prazer em amamentar. Eu também tive uma paciente semelhante, né, e que foi muito difícil para nós, enquanto profissional, ouvir isso, né, mas que não é incomum isso acontecer. Mas é interessante pensarmos que, quando isso ocorre, eu sempre me coloco na seguinte situação, em que os nossos sistemas de saúde, né, quer seja privado ou público, né, eles falharam com essa paciente, porque nós não nos deparamos com essa paciente antes dela amamentar. Que pena, né? Mas fica aí esse sistema falho. E isso é muito difícil para nós, enquanto gestores, enquanto profissionais de saúde, nos depararmos com isso. Então, eu penso que os sistemas públicos e privados precisam, né, estar aí, e conveniados também, e nós precisamos pensar, né, porque essa paciente conseguiu verbalizar. Quantas outras não conseguem verbalizar? E elas finalizam o aleitamento materno na primeira dificuldade, ou mesmo sem ter essa dificuldade. Ali, né, quando o profissional vai ver, e muitas vezes é relatado pelo profissional: essa mãe não quer amamentar, essa mãe não tem vontade de amamentar. E quantos relatos nós já não ouvimos de profissionais de saúde? Sim. Então, Lili, acho que bem pensar. importante esse ponto que você traz. Desculpa te interromper, assim, né? Mas acho que é isso, né? Por exemplo, essa mãe, quando chega para mim, a bebezinha dela já estava ali com 3 meses, né? Se a gente tivesse tido a possibilidade de uma escuta gestacional, talvez a gente tivesse aberto ali, desculpa, a possibilidade dela se vincular através do aleitamento, né? Eu ainda acompanho essa mulher, veja, né? Ela parou de amamentar, mas a filha dela agora está com 2 anos e vai fazer 2 anos agora. Não, mentira, 2 anos e meio. Eu ainda acompanho, né? E ela ainda vem trazendo uma série de questões que estão podendo ser trabalhadas, que dizem exatamente da relação dela com a mãe dela e do quanto isso não foi, né, marcado de maneira que ela concorde, que ela quer repetir. Se eu tivesse, né, tido a possibilidade de escutá-la desde a gestação, talvez a história de aleitamento dela teria sido diferente, sim.
né? Sim, E aí com esse é o ponto. Muitas depressões pós-parto foram gestacionais não identificadas, né? E quando a gente fala, né, desses profissionais que estão ali na ponta, que acolhem essas mulheres logo na gestação, que vão acompanhá-la durante toda a gestação, precisam ter um olhar e uma escuta. Porque exatamente. muitas vezes a coisa não está indo bem ali já e não é identificado. Então, eu penso que pelo menos se a gente conseguisse identificar as pacientes, as situações de risco, né, seria muito importante, mas a gente não consegue identificar essas pacientes de risco, porque o acompanhar todas, como a Gisele até comentou agora, né, eu até entendo, é muito difícil, né? Vamos analisar a realidade, ela é muito difícil, mas analisar essas pacientes que têm esse risco, isso seria, digamos assim, pelo menos um começo. Sim, né? Pelo menos um começo. E aí a gente pode pensar em fatores de risco, né? Assim como a gente tem fatores de risco para depressão pós-parto, a gente tem fatores de risco para uma mulher ter dificuldade de aleitamento. Com né? certeza. Se ela não foi amamentada, Exatamente. se ela já teve um outro filho que ela não amamentou, né? Se a gestação não vai bem, se ela teve alguma perda importante ali ao longo da gestação. Sim, né? Se essa criança é sindrômica, tem alguma coisa ali identificada. Veja, tem fatores que a gente pode levantar, né? Exatamente. Nesse sentido. Mas eu só queria assim, aproveitar e parabenizar e colocar esse ponto em questão. Tá bom? Mas parabéns, vamos ver se a gente consegue fazer mais contatos aí, né? Sim. Contactar mais. Li, obrigada. Mais alguém quer fazer alguma fala? Eu não sei se você viu, Vanessa, a Dalete, né, ela está com um curso avançado de aleitamento materno, em que ela tem nesse curso, contempla um módulo só com a psicologia, né, para avaliação, né, de todos esses fatores, né, de todo esse contexto. Então, assim, super importante. Realmente, assim, é uma fala, eu tenho 15 anos de formada, né, e na graduação, né, a gente não via, assim, com tanta profundidade, né, a importância de todos esses fatores no processo de amamentação, né, a gente às vezes é formado mais focado ali no processo do amamentar, na produção do leite, nas complicações. Sim, né? mas Priscila, assim, aí ouso te dizer, né, porque quando eu digo que eu tenho aí em torno de 15 anos de atuação, né, eu comecei a atuar já na minha formação, tá? O meu TCC da faculdade foi sobre gestação. E eu te digo que na época não tinha nem literatura. Né? Então, tudo isso que eu estou trazendo hoje, na verdade, se a gente for pensar na história aí, né, é algo muito recente. Né? Isso que a gente está começando a olhar agora, para todos esses aspectos emocionais que estão envolvidos, seja na maternidade, seja no aleitamento, isso tudo é recém-nascido. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, é muita informação nova, né? Muita coisa para a gente aprender e ajustando também, né, a nossa prática profissional, né, aos contextos familiares também que hoje são diferenciados, né? Então, assim, as famílias hoje se constituem de formas diferentes e a gente também precisa estar aberto, né, para trabalhar isso, né, para abordar e escutar as necessidades de cada um deles, né? Mas, Vanessa, assim, muita gratidão mesmo pela tua participação. Eu que agradeço. A Geisa coloca aqui que você precisa vir mais vezes, eu concordo. Estou à disposição. E a gente aqui também, né, enquanto Calma, né, eu gostaria de colocar, né, para todos os participantes também sugestões de temas, né, para que a gente traga também outros profissionais, né, para que a gente inclua, né, o atendimento, né, o conhecimento multi, né, no atendimento à mulher que amamenta, né, e a sua família. Então, assim, muito obrigada, né, por poder contribuir aqui com a gente do ponto de vista da psicologia hoje. Foi ótimo. Estou à disposição. Eu deixei meu contato no último slide, ficou bem pequenininho, não sei se alguém conseguiu, mas enfim, estou à disposição.
tá? Mas Se alguém depois eu quiser... pego da apresentação, eu replico aqui, né? E outra coisa que eu ia te pedir, depois se você puder colocar para a gente lá no grupo do Calma, aquelas sugestões de literatura, Pode. né? Então, acho importante estar colocando ali no grupo, né? Para quem tiver interesse de acessar depois, né? Acho que Pode deixar. só vai ter a agregar conhecimento, né? E, pessoal, só reforçando, né? Preencham a lista de presença, né? Não esqueçam, coloquei o link aí no chat. E outra coisa também, assim, bastante importante é a questão do agosto dourado, né? Que eu falei um pouquinho ali no começo da reunião, mas gostaria de reforçar, né, que está chegando, né, a nossa primeira semana, né, do mês de agosto, Semana Mundial de Aleitamento Materno, e o tema da semana desse ano é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. Então, assim, para aquelas instituições ou profissionais que forem desenvolver alguma atividade, por favor, para estar compartilhando conosco aqui, né? Pode ser até mesmo pelo grupo ou no WhatsApp, no privado, né? Mas também pelo e-mail do Calma, né? Que seria mais oficial, para que a gente também possa apoiar na divulgação, né? Mostrar tudo aquilo que vocês têm desenvolvido aí na ponta em relação ao aleitamento materno, tá bom? Então, acho que é isso. Quer falar alguma coisa, Gi? Não estou te ouvindo. Eu ia falar justamente isso, ia solicitar para elas compartilharem com a gente as ações, as programações, para a gente estar divulgando, registrando, junto com as da nossa. Perfeito, Gi. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Mário, né, pelo apoio aí, pela telemedicina do HU, né, que mais uma vez sempre nos ajuda, né, prontamente. Né? Muito obrigada, Mário. Obrigada a todos e uma boa tarde, pessoal. Até a próxima. Um abraço.